O gato doméstico é, sem dúvida alguma, um dos maiores enigmas que decidimos convidar para dentro de nossas casas ao longo da história da civilização. Diferente dos cães, que foram moldados por milênios para servirem aos nossos propósitos e comandos, o gato parece manter um pé na civilização moderna e outro na selvageria indomada do deserto africano. Observar um gato no dia a dia é como tentar decifrar um código antigo, escrito em uma língua que já não falamos fluentemente. Muitas vezes, seus comportamentos parecem beirar o sobrenatural, como se estivessem sintonizados em uma frequência que escapa completamente aos nossos sentidos humanos limitados. No entanto, por trás de cada movimento estranho e de cada olhar penetrante, existe uma herança biológica fascinante e uma lógica de sobrevivência que resistiu ao tempo e à domesticação. Considere, por exemplo, aquelas explosões repentinas de energia que chamamos carinhosamente de zoomies, mas que a ciência identifica como períodos de atividade aleatória frenética, ou FRAPs. Em um momento, seu gato está dormindo tranquilamente em um raio de sol, e no segundo seguinte, ele atravessa a sala como um projétil, escalando cortinas e correndo pelos corredores com as pupilas dilatadas e a cauda eriçada. Não se trata de uma loucura momentânea ou de uma possessão espiritual. É o seu predador interior, exigindo uma liberação física imediata. Na natureza, o Felis libica, o ancestral direto do seu pequeno companheiro, passava o dia alternando entre longos períodos de repouso absoluto e curtas explosões de caça intensa. Como a vida doméstica moderna não exige que eles persigam presas reais para sobreviver, essa energia instintiva acumulada precisa ser descarregada, transformando o corredor do seu apartamento em uma savana improvisada para um treino de caça fantasmagórica. Mas talvez o que mais nos inquieta seja o olhar fixo para o vazio absoluto. Quem nunca sentiu um leve calafrio ao ver o gato encarando intensamente uma parede branca ou um canto escuro do teto onde não há absolutamente nada visível? Antes de pensarmos em explicações esotéricas, a ciência nos oferece uma perspectiva ainda mais impressionante sobre a percepção felina. Os gatos possuem uma visão capaz de detectar espectros de luz ultravioleta que são totalmente invisíveis para o olho humano. Eles podem estar observando o rastro de poeira flutuando em uma corrente de ar, uma pequena aranha quase microscópica, ou o reflexo de luz em uma partícula de umidade. Além disso, sua audição é tão hipersensível que eles conseguem captar o som de pequenos insetos ou roedores se movendo por dentro das estruturas das paredes. Para o gato, aquele espaço não está vazio. Ele está repleto de informações sensoriais vibrantes que nossa biologia humana simplesmente ignora. Quando eles decidem se aconchegar e começam o famoso ritual de amassar pão, a conexão é puramente emocional e nostálgica. Esse movimento rítmico com as patas remete aos primeiros dias de vida do animal, quando o filhote pressionava o ventre da mãe para estimular o fluxo de leite durante a amamentação. Ao fazer isso no seu colo, em uma manta macia ou até mesmo no ar, o gato está comunicando que se sente tão seguro, nutrido e protegido quanto se sentia quando era apenas um recém-nascido. É um sinal de vulnerabilidade e conforto absoluto. Um retorno a um estado de infância que eles mantêm na vida adulta para fortalecer o laço social com seu tutor humano. Contudo, existe uma armadilha clássica na qual muitos tutores caem repetidamente: a barriga para cima. Ver um gato rolando no chão e expondo o ventre é um convite tentador para um carinho, mas nem sempre a intenção é essa. Embora seja um sinal de imensa confiança, já que o abdômen abriga todos os seus órgãos vitais, isso não é necessariamente um convite para o toque físico. Para muitos felinos, mostrar a barriga é uma postura defensiva de combate, permitindo que eles usem as quatro patas com garras afiadas contra qualquer ameaça.
Antes de continuarmos essa exploração sobre os mistérios fascinantes do mundo felino, aproveite para se inscrever no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo agora. E o entender essas nuances não é apenas uma curiosidade, é a chave para uma convivência pacífica com um animal que, apesar de viver no sofá, ainda guarda a alma de um predador selvagem em busca de compreensão. Para compreender verdadeiramente por que seu gato se comporta como o soberano absoluto da sua casa, é preciso fazer uma viagem no tempo até as areias escaldantes do deserto africano. O DNA do gato doméstico moderno é um testemunho vivo de resiliência, tendo mudado quase nada ao longo de milênios. O seu pequeno companheiro é, em essência, o Felis líbica, o gato selvagem africano, vivendo sob um teto moderno. Ao contrário de cães ou cavalos, que foram moldados por cruzamentos seletivos intensos para servir a funções específicas, o gato manteve sua pureza genética quase intacta. Ele ainda possui o metabolismo de um animal de clima árido e a agilidade de um caçador de emboscada e os sentidos aguçados que foram forjados na luta pela sobrevivência na savana. Essa jornada épica rumo à nossa convivência começou com um fenômeno raro: a autodomesticação. No Egito Antigo, conforme a humanidade estabelecia os primeiros grandes estoques de grãos, uma nova oportunidade surgiu para os felinos selvagens. Onde havia grãos, havia roedores, e onde havia roedores, havia um banquete garantido. Os gatos não foram capturados. Eles escolheram se aproximar dos assentamentos humanos. Foi um contrato de simbiose silenciosa. Os humanos perceberam que a presença daqueles predadores elegantes mantinha as pragas sob controle e as doenças longe das famílias. Com o tempo, essa utilidade prática transformou-se em adoração. No Egito, os gatos deixaram de ser apenas guardiões de silos para se tornarem representações da deusa Bastet, símbolos de proteção e fertilidade. Eles nunca foram forçados à servidão. Eles simplesmente decidiram que a vida ao lado dos humanos era vantajosa, mantendo sempre sua autonomia característica. Essa base histórica explica a diferença fundamental entre gatos e cães. Biologicamente, o cão evoluiu em matilhas onde a obediência ao líder era a chave para a sobrevivência. O gato, no entanto, é um ser de natureza solitária e territorial. Por isso, ele não olha para você como um mestre ou um líder de matilha a ser seguido cegamente. Na estrutura social felina, o humano é frequentemente percebido como uma figura materna, ou, em muitos casos, como um gato maior, meio desajeitado e um tanto incapaz de caçar por conta própria. E quando o seu gato mia para você, ele está usando um comportamento que na natureza é reservado quase exclusivamente para a comunicação entre filhotes e mães. Ele nos trata com uma mistura de dependência e condescendência, estabelecendo um vínculo que não se baseia em poder, mas em um reconhecimento mútuo de benefícios e afeto. Dentro desse vínculo, um dos sons mais reconfortantes do mundo esconde um poder quase místico: o ronronar. Estudos científicos revelaram que o gato não ronrona apenas por prazer. A vibração, que oscila em uma frequência terapêutica entre 25 e 150 Hz, atua como um mecanismo interno de cura. Essa frequência específica tem a capacidade de promover a densidade óssea, auxiliar na cicatrização de tendões e na regeneração de tecidos musculares. É um sistema de manutenção biológica que ajuda o gato a se manter saudável, mesmo após longos períodos de inatividade. O impacto desse som atravessa a barreira das espécies. Humanos que convivem com gatos ronronantes frequentemente apresentam níveis menores de estresse e uma redução estatística significativa no risco de ataques cardíacos. O ronronar é, na verdade, uma farmácia vibratória que o gato compartilha generosamente com aqueles que ama. Tudo isso culmina na forma como eles gerenciam o território da sua casa. Para o gato, o ambiente doméstico é uma rede complexa de caminhos e postos de observação.
Eles mapeiam o espaço. Por isso, a obsessão por superfícies elevadas e o hábito de derrubar objetos de mesas. Quando um gato empurra um copo para o chão, ele está exercendo dois instintos fundamentais: a curiosidade predatória, te testando se aquele objeto inanimado pode ter vida, e o teste de gravidade para entender as leis do seu domínio. Além disso, é um chamado eficiente por atenção. Eles aprendem rapidamente quais ações provocam uma reação imediata no seu humano desajeitado. Cada movimento é uma peça de um quebra-cabeça ancestral que nos convida a ver o mundo não como donos, mas como testemunhas da vida de um predador que escolheu dividir o seu reino conosco. Para entender verdadeiramente o que se passa na mente de um felino, é preciso desviar o olhar do seu rosto enigmático e observar a extremidade oposta, a cauda. Esse apêndice funciona como um barômetro emocional de precisão absoluta. Se você chegar em casa e encontrar o seu gato doméstico com a cauda erguida verticalmente, formando uma pequena curva na ponta que lembra um ponto de interrogação, e sinta-se honrado. Esse é o sinal máximo de amizade e disponibilidade para a interação. É o equivalente felino a um "Olá, amigo. Fico feliz em ver você." No entanto, a linguagem muda drasticamente se essa cauda começar a chicotear de um lado para o outro com vigor. Ao contrário do rabo abanando de um cão, a cauda inquieta do gato é um aviso de irritação iminente ou de uma mente sobrecarregada por estímulos. É o momento de recuar e dar espaço, respeitando a autonomia desse predador, que, embora doméstico, nunca abriu mão de seus limites pessoais. Existe, porém, um gesto ainda mais sutil e profundo, conhecido mundialmente como o beijo felino. Já percebeu quando seu gato olha fixamente para você e lentamente fecha e abre os olhos? Esse movimento, a piscada lenta, é a expressão mais pura de amor e confiança que um felino pode oferecer. Na natureza, fechar os olhos diante de outro ser é o ápice da vulnerabilidade. Ao piscar dessa forma, o seu gato doméstico está declarando que não o vê como uma ameaça, mas sim como alguém em quem ele confia a própria vida. Biologicamente, esse gesto reduz os níveis de cortisol tanto no animal quanto no tutor humano, criando uma ponte de tranquilidade que as palavras jamais poderiam construir. Se você retribuir com o mesmo movimento lento, estará falando a língua dele com perfeição, confirmando que a paz reina entre vocês. Essa conexão se manifesta de formas que podem ser um pouco desconcertantes, como quando o seu pequeno caçador deposita uma presa morta ou um brinquedo barulhento aos seus pés. Embora a reação imediata do tutor humano possa ser de repulsa ou confusão, o significado por trás desse presente é profundamente altruísta. Para o seu gato, você é um membro da família, mas um membro lamentavelmente incompetente na arte da sobrevivência. Na cabeça dele, você nunca foi visto caçando nada mais veloz do que um pacote de ração, e isso o preocupa. Trazer uma presa é uma tentativa de ensinar você a caçar, ou, no mínimo, garantir que você não passe fome. É um ato de cuidado paternal ou fraternal, uma lição de vida vinda de um mestre que deseja ver o seu progresso, reforçando o laço familiar que os une. Outra ferramenta fascinante dessa convivência é a comunicação vocal seletiva. Um fato que surpreende muitos é que gatos adultos raramente miam entre si na natureza. Eles utilizam linguagem corporal e odores para se comunicarem. O miado é uma ferramenta desenvolvida e refinada exclusivamente para manipular e se comunicar com o tutor humano. Nem o seu gato doméstico aprendeu, através da observação de milênios, que os humanos são criaturas orientadas pelo som e respondem prontamente a frequências que lembram o choro de um bebê. Cada tom, cada volume e cada duração de miado é ajustado para obter uma resposta específica de você, seja para abrir uma porta, encher o pote de comida ou simplesmente para ganhar um pouco de atenção. Eles nos tratam com uma mistura de dependência e astúcia, estabelecendo um vínculo que não se baseia em poder,
mas em reconhecimento. Ao observarmos esses detalhes, percebemos que a relação entre o tutor humano e o animal não é uma via de mão única, mas uma parceria de respeito mútuo. Trata-se de uma convivência entre espécies distintas que aprenderam a decifrar códigos ancestrais para viver em harmonia moderna. O gato não exige que você o entenda, mas ele nos oferece todas as pistas necessárias para que possamos entrar no seu mundo fascinante. Quando paramos de projetar expectativas humanas neles? E agora, da próxima vez que você encontrar o seu gato doméstico em um desses momentos aparentemente inexplicáveis, pare e observe com atenção. Olhe para a posição das orelhas, o ritmo da respiração e a sutil curva da cauda. Qual necessidade ancestral ele está tentando expressar para você neste exato momento? Ele está pedindo por segurança, caça ou apenas um reconhecimento de sua presença majestosa? Ao aprender a ler esses sinais, você não apenas cuida melhor do seu animal, mas também honra o legado do Felis libica, que há milhares de anos olhou para os nossos ancestrais e decidiu que valia a pena caminhar ao nosso lado. E a magia da convivência com um gato reside justamente nesse mistério constante. Um convite diário para redescobrirmos a natureza indomável que ainda pulsa, silenciosa e elegante, no coração da nossa vida doméstica. Observe o próximo movimento dele e tente identificar a mensagem. A resposta está sempre diante dos seus olhos.